Você costuma ter insônia, falta de ar ou até mesmo dores musculares? Estes são alguns dos sintomas de transtorno de ansiedade. E esse é o nosso assunto de hoje no quadro de saúde. O psiquiatra e pesquisador do programa de transtorno de ansiedade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Pedro Lombardi Beria, está conosco. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, boa noite. Bom, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas segundo dados da Secretaria de Previdência, as concessões de auxílio-doença por transtorno de ansiedade cresceram 17% em 4 anos. Para você ter uma ideia aí de casa, passaram de 22 mil em 2012, um pouco mais, para 26.500 em 2016. 40% dos brasileiros sofrem do problema, né, de acordo com o Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente. Para a gente começar, ter ansiedade é algo normal do ser humano? Por que sentimos ansiedade? Eu, por exemplo, me considero um cara extremamente ansioso, mas não sei se sofro desse transtorno. Perfeito, então os dados estão corretos e algo que a gente precisa inicialmente diferenciar é o que seria a emoção, a ansiedade, realmente do transtorno de ansiedade, que são coisas diferentes. A emoção, a ansiedade, é uma emoção totalmente adaptativa do ser humano e extremamente importante para a sobrevivência. Ela constitui uma emoção que a gente se depara frente, geralmente, a situações adversas, que denotam algum período para a nossa vida, integridade ou algum perigo assumido, que não é um perigo real. Então, por exemplo, faz parte da ansiedade a reação de luta ou fuga, que é um dos circuitos cerebrais mais importantes evolutivamente para o ser humano. O que é a reação de luta ou fuga? Toda vez que a gente se depara com um perigo, a reação de luta ou fuga ela estabelece vários elementos fisiológicos, alterações fisiológicas que aceleram o coração, aumenta a pressão, aumenta a frequência ventilatória, para que a gente possa ter o máximo da nossa energia para ter alguma reação em relação a esse estímulo que é potencialmente danoso. E isso, evolutivamente, nos fez chegar até aqui. O homem das cavernas, o homem primitivo, toda vez que chegava frente a alguma ameaça, tinha todo esse potencial, ele conseguia reproduzir e isso foi perpetuando. Então, talvez o homem ansioso sobrevivia mais. E isso foi aumentando também os índices de ansiedade para o que a gente chegou hoje. Dentro do âmbito de pensamento, a ansiedade ela se configura numa propensão a avaliar os estímulos de uma maneira mais negativa. As coisas parecem mais perigosas do que elas realmente são. Então, essa emoção, quando acontece em excesso, quando existe preocupação em excesso, medo em excesso, ansiedade em excesso, ela pode se configurar em um dos vários transtornos de ansiedade. Existem mais de um de transtornos de ansiedade, na verdade, hoje em dia a gente cataloga em mais ou menos 6 transtornos de ansiedade e eles diferem mais ou menos para qual aspecto da vida em que a ansiedade é direcionada. Mas a gente conversa mais um pouquinho. Sim, a gente vai evoluindo na conversa. Lembrando que se você tem alguma dúvida, tem algum questionamento para o nosso especialista, você pode mandar pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374, está na tela, e aí você utiliza o aplicativo, mande a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião, por texto, tá? Só por texto. Vamos lá. A gente está vendo aqui, ó, preocupação e medo, como bem disseste, doutor. O que a gente pode enxergar ali em volta, né? Seriam os sintomas, o que está trazendo de prejuízo essa preocupação, esse medo excessivo? Na verdade, essa figura mostra todos os sintomas essenciais do transtorno de ansiedade. Por que eu botei preocupação e medo no centro? São os sintomas-chave que levam ao transtorno de ansiedade. Então, essa preocupação e medo excessivos, e geralmente acontecem de uma maneira irreal em relação à realidade, eles trazem e são acompanhados de diversos outros sintomas que são muito comuns e muito prevalentes na ansiedade, como dificuldade de concentração, inquietude, fadiga, tensão muscular, irritabilidade e distúrbios de sono. Então, esses são os sintomas essenciais para a maioria dos transtornos de ansiedade, que vão modulando de acordo com o transtorno de ansiedade, como eu já disse, que vai sendo direcionado a qual aspecto da vida que a ansiedade é direcionada. Bom, eu fico imaginando aqui situações do nosso dia a dia, trazendo lá do homem da caverna para o homem moderno, né? Uma situação de medo, de preocupação, né? Por exemplo, chega à noite, não tinha luz, tinha um animal feroz, tudo isso levava o homem da caverna a ter as suas preocupações. Hoje a gente já tem o sistema de iluminação, as pessoas hoje se preocupam
com o quê? Né? Por exemplo, pode ser uma prova no outro dia, uma questão profissional. No mundo cada vez mais exigente, tanto no pessoal quanto no profissional, a gente acaba desconsiderando esses sintomas do transtorno de ansiedade por achar que é frescura. Ah, isso vai passar? Não, isso é bobagem. Tu que está um pouco nervoso e tudo mais. Por que é importante dar atenção para esses sintomas? Por que isso não é frescura? Por que isso não é bobagem? Quais os riscos que a gente pode ter na evolução desse transtorno, na medida que isso passa a coisas tão simples e banais do nosso dia a dia, que tudo se torna algo extremamente, né, preocupante, gigantesco. É verdade. Justamente por a gente viver num mundo extremamente competitivo, que se voltar para os transtornos de ansiedade é extremamente importante. A gente viu ali que podem ter alterações cognitivas, ou seja, diminuição da capacidade de concentração e raciocínio. Então, algum prejuízo laboral, no trabalho ou funcional inicial pode ser o primeiro sintoma que seja identificado, não realmente o primeiro sintoma que esteja ocorrendo, mas tem que ficar como um alerta a isso. E, além disso, irritabilidade, labilidade emocional podem interferir nas nossas relações, tanto afetivas como sociais. Então, cria prejuízos tanto no âmbito afetivo, social como laboral. Por isso, é extremamente importante se voltar para esse transtorno. A gente pode somatizar isso no nosso corpo, desenvolver, por exemplo, estou chutando aqui, doutor, mas gastrite ou até mesmo palpitações fora de controle, até com problemas cardiovasculares. Isso pode evoluir? Com certeza. Existe uma série muito grande de sintomas somáticos e psicogênicos que são atribuíveis à ansiedade. E isso ocorre por toda essa reação de luta ou fuga que faz uma descarga autonômica de catecolaminas como a noradrenalina, que realmente fazem alterações fisiológicas. A gente não sente o coração bater mais rápido, ele realmente está batendo mais rápido. A gente não sente tremores ou parestesias. Realmente existe uma alteração vascular que leva à alteração do fluxo dos vasos sanguíneos que dá essas sensações. Então, não é só psicogênico, mas pela alteração fisiológica da própria ansiedade. Sim. Então, acontecem esses sintomas, sim. Bom, a gente tem algumas questões que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Primeiro, o Manuel. Seja bem-vindo, Manuel, aqui do bairro Maitá, de Porto Alegre. Tenho transtorno de ansiedade, sinto dores musculares e tenho problemas com sono. Como é possível contornar essa situação? Que hábitos precisam ser mudados? Tá bem. Então, é um primeiro desafio aí, né? Eu não sei se o telespectador já faz algum tipo de tratamento, o Manuel, mas a gente até iria falar um pouquinho mais adiante, assim, quais são os principais tratamentos para a ansiedade? Existem modalidades psicoterapêuticas, dentre elas a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que trabalha, então, baseada nos pensamentos que condicionam as nossas emoções, que condicionam os nossos comportamentos. Ou seja, mudando os nossos pensamentos acerca dos dados de realidade da vida de cada um, das próprias sensações corpóreas, nós conseguimos mudar as emoções, enfoque, no caso da ansiedade, e, por conseguinte, mudar o comportamento, como, por exemplo, talvez a insônia, que seja um sintoma importante para ele. Sim. Além disso, existe o tratamento farmacológico, que ele é feito principalmente por antidepressivos de primeira linha e que se pode associar a outros medicamentos, como os benzodiazepínicos, que são os famosos Rivotril, diazepam, alprazolam, no início do tratamento somente para uma redução de sintomas imediata, mas com o tempo essas medicações têm que ser retiradas porque podem causar dependência e outros prejuízos cognitivos, como diminuição de raciocínio, prejuízo de memória também. Sim. Todo mundo já sabe, tá? É bom lembrar, você aí de casa já sabe. Jamais se automedicar. Com certeza. De forma alguma, ainda mais nesse caso. Bom, a Maria de Lourdes Reiter, ela é lá de Mato Leitão. Seja bem-vinda, Maria de Lourdes. Qual seria o tratamento? A gente acabou de passar, né, por essa questão. Obrigado, Maria de Lourdes. Vamos para a próxima. Me considero uma pessoa ansiosa. Tem alguma maneira de diminuir? Primeiro, acho que é bom a gente identificar, como a gente iniciou a nossa conversa, doutor, né, o que é simplesmente não, mas a ansiedade, de alguma forma, ela causa algum transtorno nesse momento, né, nos acelera a respiração, enfim, é uma situação, uma sensação desconfortável para efetivamente um transtorno. Isso está ligado também a uma frequência e a uma intensidade dessa ansiedade, a gente pode diagnosticar assim dessa forma? Certamente. Um dos critérios diagnósticos para diferenciar a ansiedade e emoção da ansiedade patológica é a persistência da ansiedade. Como a gente disse, todo mundo se sente ansioso em determinados momentos da vida, mas a ansiedade persistente e que permeia vários ambientes da vida que talvez não devam ser tão ansiogênicos assim, configurem um transtorno. Eu já tinha falado, mas reiterando que, em termos de pensamento, a ansiedade se traduz em a gente superestimar as coisas que podem dar errado e se derem errado, a gente muitas vezes é extremamente catastrófico quando está ansioso, vai dar errado da pior maneira possível.
Então, isso passa do real para o irreal, muitas vezes superestimando o que pode dar errado e só traz ansiedade, né? Bom, a gente tem mais uma, é a Thaís Bortoletti, de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Thaís. Bom, meu nome é Thaís, sofro muito com ansiedade, tomo fluoxetina, né, já há 8 meses e também tenho pânico. Mesmo tomando medicação, sinto dor no peito, falta de ar, mas por que à noite é pior? Tem alguma uma coisa prática que eu poderia fazer? Ela se sente assim à noite, especialmente, né? Então, ela provavelmente tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, que seria ansiedade relacionada a vários aspectos da vida, concomitante com transtorno de pânico, que são crises de sintomas físicos de ansiedade que são recorrentes e inesperadas. E para esse, o tratamento ele acaba sendo farmacologicamente muito parecido, mas a abordagem psicoterapêutica não é tão parecida assim. Porque o pânico, a ansiedade, ela é direcionada ao medo de ter as novas crises, enquanto no transtorno de ansiedade generalizada, aos medos reais da vida. Então, especificamente para o transtorno de pânico, é preciso fazer uma desmitificação das sensações corpóreas, porque o transtorno de pânico ele surge quando acelera o coração, a pessoa fica mais assustada, começa a hiperventilar, vem outras sensações que deixam mais assustado ainda, e daí vem todos aqueles sintomas ao mesmo tempo que caracterizam a crise de ansiedade. Para isso, existem técnicas psicoterapêuticas que até não é tão fácil a gente passar aqui, mas seria interessante talvez uma abordagem com terapia cognitivo-comportamental para essa paciente. A Neca, de Porto Alegre. Boa noite, Neca, seja bem-vinda. Tem um familiar que tem este transtorno de ansiedade generalizada. Esta patologia tem característica específica com relação a transtornos de ansiedade em geral, né? E até mesmo junto com a pergunta da Neca, como ela disse que é um familiar, existe uma predisposição genética para isso? Existe uma predisposição genética também. Como a maioria das doenças que a gente tem conhecimento até hoje, existe a predisposição genética e a exposição, que daí passa por traços de personalidade, questões aprendidas em vida, estressores que a gente vive no dia a dia e o somatório da predisposição com a exposição ao longo da vida que leva ao transtorno. Então, certas pessoas têm maior capacidade de resiliência de lidar com estressores, outros não têm, e daí pode se desenvolver o transtorno. O transtorno de ansiedade generalizada é aquela ansiedade que permeia todos os aspectos da vida, como a gente já tinha falado antes. Então, a ansiedade é relacionada ao trabalho, à vida social, à vida afetiva, à vida em família. Não é como os outros transtornos de ansiedade em que a ansiedade se direciona a algum campo mais específico da vida. Sim. O Walter, de Porto Alegre, nos manda a fé, algum tipo de fé ajuda no tratamento da ansiedade, fé cristã ou qualquer outro tipo de religião que possa servir de amparo para que a gente possa vencer alguns medos? É uma pergunta bem interessante. Assim, a fé teria como objetivo ser um auxiliar terapêutico para evitar um pouco essa distorção cognitiva de que o pior vai acontecer. Talvez a pessoa, em busca da fé, não tenha tanto fortalecimento de que coisas ruins vão acontecer com ela, que levem a emoção de ansiedade e pensamentos mais catastróficos. Mas, com certeza, não é o único tratamento que existe. É bom procurar ajuda médica ou psicológica, um profissional habilitado, mas sempre é um aliado, com certeza. Sim. Existem profissões que podem contribuir para que uma ansiedade comum no ser humano possa se transformar em transtorno, na medida que são atividades de risco? Lembrando aqui, policiais militares, né, entre outras situações que nos levem, pessoas que trabalham, né, em situações de risco, de perigo. Isso é extremamente particular, porque assim, a ansiedade ela é um medo irreal da realidade. Então, é uma distorção que leva a gente a pensar que as coisas têm maior chance de dar errado do que realmente tem. Sim. Então, qualquer situação que lide com risco, o mínimo de responsabilidade que seja, pode gerar ansiedade. Então, é muito particular de cada um. Um policial, por exemplo, pode lidar muito bem com as situações que ele trabalha no dia a dia, que para outras pessoas parecessem perigosas, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que trabalha no escritório pode lidar muito mal com prazos e se sentir mais ansioso também. Bom, eu quero lembrar para você aí de casa, a nossa produção está recolhendo todas as perguntas, tem muita gente pedindo auxílio, pedindo ajuda, doutor. Então, nós vamos repassar particularmente para cada uma delas, para que elas possam ter o caminho para chegar e tratar este problema. Vamos terminar aqui com o Alisson, de Viamão. Seja bem-vindo, Alisson. Tenho tontura e confusão quando estou tenso e ansioso e no medo intenso. Até que ponto, doutor, isso é normal, é uma reação normal ou se isso frequentemente já é um transtorno?
Bom, isso são sintomas bem característicos de ansiedade, porque geralmente quando a gente está tenso, a gente hiperventila mesmo sem se dar conta. E essa hiperventilação causa uma alteração do fluxo sanguíneo cerebral que podem causar várias alterações sensoperceptivas, alteração de visão, sensação de tontura, sensação de que não é a gente que está vivendo aquele momento. E tudo isso pode parecer algum outro transtorno orgânico, por dizer assim, como um AVC, um ataque cardíaco, mas na verdade podem sim ser sintomas de ansiedade. Perfeito. Bom, doutor, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a sua presença. Seja sempre bem-vindo. E vamos finalizar com orientações básicas. Se eu acho que estou ansioso em excesso e está se transformando isso num transtorno de ansiedade, quais os passos? Qual o primeiro passo que eu devo dar? O primeiro passo, então, é ser avaliado por um profissional que seja capacitado para diagnosticar um transtorno de ansiedade e, a partir daí, estabelecer o melhor tratamento possível. Quais né? profissionais seriam esses? Um médico psiquiatra, um psicólogo. E, a partir daí, hoje, a ansiedade é extremamente tratável, mas muitas Sim. pessoas continuam sofrendo do transtorno pela diminuição, pelo reduzido número de diagnósticos que é feito. Muitas pessoas acham que são sintomas físicos, problemas cardíacos, e também por não procurarem o profissional capacitado. Então, Sim. tem tratamento. É importante, então, para a gente finalizar, que tanto os familiares ou até mesmo os profissionais, né, o empregador, por exemplo, entenda que isso é uma situação séria e, como a gente disse no início da conversa, não é uma frescura, não é uma bobagem. É fundamental que as pessoas entendam isso. Então, você aí de casa já sabe, né? Se você realmente está sentindo isso, procure ajuda. Não é frescura, gente, é um assunto muito sério. Doutor, seja bem-vindo sempre. Obrigado.